A paz do Senhor Jesus, a todos vocês que nos acompanham no canal. Mais uma vez nós estamos aqui disponibilizando um vídeo. Você que pela primeira vez está assistindo também, seja muito bem-vindo. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre os símbolos da obra redentora de Cristo, pensando no tabernáculo e no que ele apontava, o que ele ilustrava, quais os tipos que nós encontramos quando nós meditamos na figura do tabernáculo, na construção do tabernáculo, e nós chegamos à conclusão, através do texto sagrado, que o tabernáculo aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido você a pensar comigo neste vídeo sobre o lugar santo, a lição de número 7, o lugar santo. O texto áureo, que é o texto que dá entrada às nossas lições, está na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 2, que diz: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. A verdade prática diz: através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. A leitura bíblica em classe está escrito em Êxodo, capítulo 25, verso 23, 30 e 31. Também farás uma mesa de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e sua altura de 1 côvado e meio. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs, as suas flores serão do mesmo. Capítulo 26, do 31 ao 37. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo, e a mesa porás fora do véu, e o castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Êxodo 30, 1, 6, 7, 8. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás, e porás diante do véu diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E, acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. O objetivo geral dessa lição é conscientizar que devemos prestar um verdadeiro serviço e adoração a Deus. Os objetivos específicos: primeiro, conceituar o lugar santo; segundo, elencar as 3 peças que compunham o interior do lugar santo; e terceiro, explicar o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. É muito comum quando nós olhamos, lendo o texto sagrado, para o tabernáculo e para o culto no Antigo Testamento, e há um grande distanciamento cultural para com os cultos que hoje nós prestamos ao nosso Deus, e também pela questão da cultura do povo hebreu. Então, às vezes é difícil a gente entender de forma plena, às vezes é um tanto quanto até difícil imaginar um culto onde as pessoas vinham até o tabernáculo trazendo uma oferta
e ali, passando pela porta do átrio, do cercado do tabernáculo, chegavam até o sacerdote e esse, por sua vez, ia fazer esta mediação, ia representar o povo. E havia os sacrifícios que eram oferecidos no altar de bronze, no altar do holocausto, e o sangue que era derramado, e era necessário lavar os pés e as mãos na pia de bronze para poder adentrar no lugar santo. Era um lugar de trabalho exaustivo. Arão e seus filhos, eles foram escolhidos por Deus para servirem no sacerdócio, para oficiarem ali no tabernáculo, e a tribo de Levi, que havia sido escolhida para auxiliar Arão e seus filhos nesse serviço e nesse ofício. Para o povo hebreu, quando se olhava para o tabernáculo e para a figura do sacerdote e também dos levitas, ficava claro o trabalho que eles tinham na execução dos sacrifícios e do culto que era prestado ali no tabernáculo, estando no deserto. Havia uma rotina pesada e árdua por conta dos ritos e dos costumes que haviam sido estabelecidos pelo próprio Deus, orientando Moisés, revelando a ele passo a passo como ele deveria seguir. Mas o que nós conseguimos entender quando nós olhamos para o lugar santo, aqui no texto, por exemplo, de Hebreus, capítulo 9, versículo 1, 2, diz: Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo terreno. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada lugar santo, em algumas versões vai dizer santuário. Quando se fala santuário, muitas das vezes está se referindo a este primeiro compartimento do tabernáculo, o lugar santo, entendendo que o tabernáculo tinha um ambiente externo, que é o átrio, o pátio, que nós já abordamos aqui em outros vídeos, e também tinha o compartimento primeiro interno, que era se referido ou como santuário ou como lugar santo, e o mais interno, que era o santo dos santos ou santíssimo. O texto continua dizendo: estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença, em algumas versões, os pães da proposição. Então, o lugar santo era um lugar de trabalho, de ofício, porque o povo hebreu adentrava pela porta, chegando no pátio, trazia ali a sua oferta, o seu sacrifício, e o sacerdote, ele ia fazer essa mediação, ele ia representar o povo pecador diante do Deus Santo. Todas essas etapas, passar pela porta, passar pelo altar do holocausto, passar pela pia, onde era o lavatório, passar pelo primeiro véu, que demarcava o limite entre o átrio e o lugar santo, e o sumo sacerdote, que somente ele, quando adentrava no lugar santíssimo, o santo dos santos, passava por um segundo véu. Todas essas etapas demonstram que havia essa sacralidade, este conceito de que o Deus a quem o povo de Israel servia é um Deus santo, um Deus que não compactua com o que é pecaminoso, com aquilo que é impuro. Então, havia esse distanciamento, havia essas etapas que deviam ser passadas, vencidas de forma progressiva, para que aí então o povo, ou melhor dizendo, o sacerdote representando o povo, chegasse até a presença de Deus em comunhão ali, uma vez que havia sido purificado, uma vez que ele havia sido consagrado, ele pudesse ofertar a Deus. Veja só como o pecado, ele distancia o homem de Deus. O texto de Isaías, capítulo 59, versículo 2, se eu não me engano, vai dizer que as mãos do Senhor não estão encolhidas de maneira que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados de maneira que não possa ouvir. Todavia, os nossos pecados fazem divisão, fazem como que uma barreira entre nós e o nosso Deus. Então, o lugar santo, ele ilustra
ele demonstra esta santidade de Deus e era um ambiente de trabalho, porque quando o sacerdote adentrava no lugar santo, não era para passeio, ele estava ali oficiando o seu sacerdócio, ele estava ali dentro daquele compartimento interno, trabalhando em favor do povo, mediando, representando o povo para com um Deus santo. Então haviam todas essas etapas. Este caminho que se percorria construía na mentalidade do povo hebreu este peso que o pecado tem, esta seriedade com que o pecado tem que ser tratado, e então havia todo esse procedimento ali no tabernáculo. O lugar santo, ele tinha essa função, ele tinha essa aplicação no ofício, no ministério do sacerdote. E quando ele adentrava ali representando o povo, ele vinha com a intenção de conseguir, mediante o sacrifício que era oferecido, um perdão dos pecados do indivíduo, da família que estava ali sacrificando, vindo até o sacerdote no tabernáculo. O tabernáculo era a figura central no acampamento do povo hebreu. E o lugar santo era um lugar mais interno, o primeiro compartimento, e ele era um lugar de serviço, mas ao mesmo tempo que o lugar santo era um lugar onde o sacerdote trabalhava, onde o sacerdote ministrava ali em favor do povo hebreu, que trazia o seu sacrifício, que trazia a sua oferta, também era um lugar de contemplação, de admiração. Porque como nós vimos em outra aula, na aula passada, por dentro do tabernáculo, as cortinas do tabernáculo, a beleza não apenas das cortinas, mas dos utensílios que estavam ali, as figuras que eles tipificavam, demonstra uma coisa muito bela. Havia uma beleza intrínseca ali naqueles elementos, naqueles utensílios. Então, quando o sacerdote adentrava no lugar santo, ele tinha consciência que ele estava ali para servir e para trabalhar, mas ao mesmo tempo ele ficava admirado. Ele apreciava aquele ambiente. Isto é, um sentimento, uma disposição de adoração. O lugar santo, ao mesmo tempo que é um lugar de serviço, onde o sacerdote oficiava, também é um lugar de adoração, de admiração. Espontaneamente, o coração se curvava do sacerdote quando ele entrava dentro do peso da glória de Deus que era manifesta ali naquele lugar. A Escritura vai dizer na carta aos Hebreus capítulo 9, versículo 6, estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Então, somente o sacerdote adentrava ali e ele ia até o lugar santo ou santuário na intenção de ministrar, de oficiar ali o seu sacerdócio, e tinha em seu coração este sentimento de adoração, este coração que se curva, que se prostra diante da beleza, diante da presença de Deus que era manifesta naquele lugar. Então, o povo tinha acesso apenas até o átrio. Para além do primeiro véu que fazia que delimitava então os limites do átrio e do pátio para o lugar santo, para o santuário, somente o sacerdote adentrava. Agora, pensando na igreja, olha só o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. No versículo 18 do capítulo 2 de Efésios também vai dizer: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Aqui Paulo ele está fazendo referência da unidade como povo entre judeus e gentios, que através de Cristo, que através do sangue do Senhor Jesus, ambos têm acesso à presença de Deus. Então,
pensando na igreja, pensando no povo gentio, pensando em nós que estávamos longe, nós que não tínhamos acesso, nós que não tínhamos proximidade, nós que não podíamos achegar. Em Jesus Cristo, através do seu sangue, nós temos acesso à presença de Deus. Pense só, quando alguém no meio do povo hebreu pecava, ele tinha que ir até o tabernáculo, ele tinha que trazer um sacrifício, criava-se uma expectativa se Deus haveria de receber. O animal que era trazido era inspecionado para ver se estava de acordo com a lei, de acordo com os critérios de como deveria ser feito. O sacerdote tinha que passar por todo aquele rito, adentrar em todos esses compartimentos para ver se Deus haveria de receber. Isso acontecia no tabernáculo. Futuramente isso veio a acontecer no templo também. Agora, em Cristo Jesus, onde nós estivermos, por onde nós andarmos, se nós estivermos em Cristo, com o coração cheios da sua graça e da sua presença, aonde nós clamarmos, aonde nós orarmos, aonde nós buscarmos pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso mediador agora não sendo mais um sacerdote humano, mas um sumo sacerdote perfeito, o Senhor Jesus Cristo, ele nos dá acesso à presença de Deus. Isso é extraordinário. Os termos continuam os mesmos no sentido de que Deus é santo, mas a purificação e a justificação não acontece mais com sangues de bodes ou de carneiros, mas através do sangue de Jesus Cristo. E isso nos livra, isso nos dá liberdade de buscarmos a Deus nos mais diversos ambientes e lugares através de Jesus Cristo, pela mediação de Cristo Jesus. Veja só, o pecado ainda é grave e com seriedade nós temos que enxergar e lidar e tratar do pecado, mas tendo convicção e tendo a confiança na suficiência da obra de Cristo na cruz. O lugar santo, o tabernáculo e todos os utensílios apontam para essa obra redentora que Cristo executou em favor de todos nós. Na carta aos Hebreus ainda, no capítulo 10, versículo 21 e 22, nós lemos: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com a água pura. Ou seja, através de Cristo Jesus, mediante as suas palavras, a palavra de Deus, nós somos limpos, o teu sangue nos purifica de todo pecado, ele é o nosso sumo sacerdote, hoje ele oficia, ele ministra, ele trabalha em nosso favor. Quando nós olhamos mais de perto o lugar santo, no tópico 2, haviam 3 peças que compunham o interior do lugar santo. Essas 3 peças são o candelabro, ou castiçal de ouro, candeeiro, em algumas versões. Também havia a mesa com os pães da proposição, ou pães da presença. E também havia o altar de ouro, o altar onde se queimava o incenso, ou incensário. Então, tinham 3 utensílios que estavam para além deste primeiro véu que delimitava entre o átrio e o lugar santo, e ficavam esta mobília posicionada dentro desse primeiro compartimento, que é o lugar santo. O primeiro das 3 peças que o comentarista Elianai Cabral levanta aqui é o castiçal de ouro. Em Êxodo 25, verso 36 e 37, está escrito: os seus botões e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Este utensílio, o candelabro ou castiçal de ouro, era feito de ouro batido. Acredita-se que ele pesava aproximadamente de 34 a 35 quilos e ele ficava à esquerda, quando o sacerdote adentrava, à esquerda do lugar santo. E este utensílio, este elemento que estava ali dentro do lugar santo, ele era feito de uma só peça. É um ouro que foi martelado
até que chegasse à forma desejada, e uma forma muito bonita. Nós lemos na leitura bíblica em classe que ele tinha e o seu pé, no verso 31 do capítulo 25, e o seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs, as suas flores. Então ele era todo esculpido ali, martelado com essas figuras. Era um elemento muito belo. Se fosse só um castiçal liso, sem nenhum ornamento, seria bonito, mas tem ainda esse atrativo maior. Ele era abastecido por azeite internamente. Acredita-se que a coluna central dele, da onde saíam os 3 braços, 3 de cada lado, formando assim então 7 lâmpadas, não é, da coluna central, e 3 de cada lado de cada um dos 3 braços, formando assim uma luminária só. Esse azeite era depositado na coluna central e abastecia os 6 braços, 3 de cada lado. Então, a chama que produzia ali, a luz que produzia do candelabro, ela trazia luz ao ambiente do lugar santo, porque como era coberto por cortinas e havia toda aquela cobertura, o local, se não tivesse uma luz, ele era escuro. Mas por conta do candelabro, aquela luz iluminava o lugar, dando então clareza e possibilidade que o sacerdote, ao adentrar ali, oficiasse e também contemplasse a beleza daquele lugar. A Escritura vai nos dizer, em João capítulo 8, versículo 12, está escrito: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O candelabro, ele tipifica Cristo, porque o candelabro trazia luz, fornecia luz para que o sacerdote pudesse ver ali dentro do lugar santo. Assim, hoje, Cristo, ele providencia, ele é esta luz que ilumina o mundo. Um lugar de trevas, onde Cristo chega e a sua luz traz clareza. Eu gosto muito de uma frase que é atribuída a C.S. Lewis, onde ele diz que ele crê no cristianismo como ele acredita no sol. Não apenas porque ele vê o sol, mas porque através da luz dele, ele enxerga todas as outras coisas. Então é assim que Jesus faz também com a sua igreja. Quando nós cremos em Jesus, através de Jesus, nós conseguimos enxergar o mundo em uma outra perspectiva. Aquilo que antes estava em trevas, aquilo que antes era oculto, aquilo que antes nós não percebíamos por conta da ignorância do pecado, a luz de Cristo faz com que nós consigamos enxergar e ver, perceber e notar. Há uma beleza no Evangelho em nos dar essa mentalidade nova através da obra de Cristo na cruz. Quando nós cremos em Jesus, a sua luz em nós é projetada. E então é por isso que Jesus conclama, Jesus ele vai dizer que a igreja vai ser a luz, os seus discípulos seriam a luz do mundo, porque Cristo é a luz do mundo. E quando nós cremos nele, quando nós estamos nele, a luz dele há de brilhar em nós. Então, é como na ilustração, pensando no tabernáculo. Entrando no lugar santo, sem o candelabro não se enxerga. A luz era acendida, as lâmpadas eram acesas e através da luz do candelabro, esse objeto, este utensílio, podia-se enxergar e oficiar. Assim também é na nossa vida. Antes de Jesus, nós não conseguimos ver, mas quando Ele nos alcançou através da sua graça salvífica, nós passamos a enxergar o mundo, nós passamos a perceber através da luz de Cristo. Havia um outro utensílio ali também que ficava posicionado à direita quando o sacerdote adentrava, que era a mesa com os pães da proposição. Essa mesa era feita de madeira de acácia e coberta de ouro, e sobre a mesa ficavam esses pães que, sendo 12 pães, ilustrava a aliança de Deus para com as tribos, com o povo de Israel, as suas 12 tribos. Esses pães eram feitos sem fermento. Acredita-se que eles eram pães pesados, pesavam aproximadamente 2 quilos cada um. E esses pães eram posicionados ali sobre aquela mesa em 2 fileiras. E aos sábados, depois da semana,
que eles estavam ali, aos sábados eles eram trocados por pães novos. Esses pães, como disse, ilustrava esta aliança, ilustrava este comprometimento de Deus para com o seu povo e do povo para com Deus. Olha só o que a Escritura vai dizer. A Bíblia nos diz que no Evangelho que João escreve, capítulo 6, versículo de número 35, Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Se por um lado os pães ali no Antigo Testamento, dentro do lugar santo, ilustravam esta aliança, os pães que eram feitos de flor e de farinha e eram cozidos e colocados ali sobre a mesa, tinham esse símbolo, esse significado. Hoje, para nós, quando nós olhamos para Cristo, Ele é o pão da vida. A aliança, a nova aliança é firmada no sangue dele. O seu corpo foi pendurado no madeiro por nós. Então, Ele é o pão que sacia, Ele é o pão que alimenta. E quando nós celebramos a Santa Ceia e nós comemos daquele pão, nós estamos celebrando ali a comunhão com Ele. Nós estamos celebrando ali, trazendo à memória o que Ele fez na cruz por nós e celebrando esta aliança, esta bendita, bem-aventurada nova aliança que é firmada no corpo e no sangue de Jesus Cristo que foi derramado e entregue por nós. Havia também um terceiro utensílio que era o altar de incenso. Era um altar que era posicionado entre esses outros dois utensílios, próximo do véu, que este segundo véu delimitava o lugar santo para adentrar no lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote adentrava. E este altar de incenso, que era posicionado ali, a Escritura vai dizer em Levítico capítulo 16, verso 12, tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. O texto está dizendo aqui que ele tinha essas especiarias, essas plantas aromáticas. Então, quando o incensário era acendido, a fumaça que tomava conta daquele lugar santo, daquele lugar do santuário, era uma coisa extraordinária. Ficava um ambiente perfumado, um ambiente onde o sacerdote, já tomado de temor e tremor, por estar na presença de Deus, oficiava ali. Então, todo este ambiente de adoração era desenvolvido e se construía através do ministério do sacerdote, quando estava ali representando o povo de Deus. Veja só, na Escritura, em Salmo 141, verso 2, o incensário, ele é comparado com as orações. O texto diz: suba minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Então, as nossas orações são, o incensário ali, de certa forma, tipifica esta comunhão, esta oração que sobe, como a fumaça que subia, uma fumaça que tinha um cheiro agradável, um cheiro suave, perfumava todo aquele lugar. Vale também lembrar, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então, Jesus hoje, ele faz esta mediação, ele que intercede por nós. Quando nós oramos, nós iniciamos a oração dizendo em nome de Jesus, nós oramos e terminamos assim, porque é Ele que é o nosso mediador. Então, essas orações, essa intercessão, ela tem eficácia. Nós cremos que somos ouvidos por Deus exatamente porque Jesus Cristo, Ele media, porque Jesus Cristo, Ele intercede, Ele advoga em nosso favor. Então, dentro desses três elementos, nós percebemos que eles apontam para algo permanente, algo mais pleno. Tanto o candeeiro, tanto a mesa com os pães da proposição, os pães da presença, tanto o incensário, eles tipificam, eles apontam para a obra redentora de Cristo, porque é em Cristo e na sua obra redentora que nós encontramos de forma eficaz tanto esta luz que ilumina o mundo e agora em nós faz com que nós venhamos também ser luz do mundo,
tanto esta aliança que era ilustrada pelos pães para com o povo de Israel, e agora em Cristo nós temos esta comunhão para com Deus, e também no sentido destas orações que são ouvidas por causa de Jesus, que é nosso mediador, nosso advogado, nosso Deus. O último ponto aqui, o autor Helenay Cabral, ele quer frisar a questão dos véus. Então havia uma porta, que era a entrada para o átrio, e essa porta também tinha uma coberta, uma espécie de véu, mas normalmente se conta apenas como porta, e depois havia outros 2 véus. O primeiro que dava para o lugar santo, do átrio para o lugar santo, e do lugar santo para o lugar santíssimo também havia outro véu. Todos esses véus, eles demonstram a sacralidade do lugar, o quanto era sagrado, o quanto havia temor, o quanto havia reverência. E ao mesmo tempo que trabalhavam naquele lugar, havia esta adoração, essa atmosfera provocada no momento do exercício do culto. Com isso, nós entendemos, segundo a palavra de Deus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11 e 12, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pela mão do homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Eu acredito, professor, que nesta lição nós temos a oportunidade de enfatizar a importância de Cristo na vida cristã, a centralidade de Cristo, porque para nós achegarmos a Deus era impossível. Veja só no deserto, o tabernáculo e todas essas etapas, que eram apenas símbolos, que a sua execução apontava para algo que seria definitivo, porque o sacrifício ali era oferecido anualmente. Então não havia a satisfação plena do pecado, o pagamento do pecado. Animais eram trazidos, a matança era constante ali por conta da continuidade do pecado e da necessidade de remissão. Em Cristo Jesus, de forma plena, de forma eterna, ele adentrou no Santíssimo, para além dos 2 véus. E nele, pela mediação dele, nós temos a remissão dos nossos pecados e nós temos acesso à presença de Deus. Se isto não é motivo para nós nos alegrar e adorar a Deus voluntariamente, eu não sei o que mais é. Se isso não é motivo para nós termos consciência que o nosso Deus veio para servir, um servo sofredor, em sua aparição, em sua manifestação, em sua encarnação, ele vem ao mundo e ele vem para servir, para executar esta obra, a economia da salvação, ele vem na função de executar, de morrer na cruz pelos nossos pecados, para que nós fôssemos reconciliados. E agora, como Rei, assentado desta majestade, nós temos mais do que motivos para servir e adorar a Deus. Pensando no tabernáculo, o sacerdote adorava e trabalhava ali. O lugar santo tinha aqueles 3 utensílios e ambos, tipificavam a Cristo. Agora, como igreja, nós somos convidados, através da maravilhosa graça manifesta através da obra redentora de Cristo Jesus, a servir e adorar em nome de Jesus. Amém.